Olá, meus amados irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso estudo bíblico sobre demonologia bíblica, o estudo de Satanás e seus demônios de acordo com as Sagradas Escrituras. Vale lembrar que demonologia nada tem a ver com satanismo. Satanismo já é um culto para adoração a Satanás. Nós, no entanto, estamos estudando sobre Satanás, características, traços de personalidade já declarados pelo próprio Deus nas Escrituras, para que estejamos cientes, atentos e precavidos contra as astutas ciladas do diabo. Então, acompanhando comigo, nós estamos ainda trabalhando traços da personalidade de Satanás para depois entender como nos proteger dele e também do seu reino, dos demais espíritos imundos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículos 38 e 39, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Uma das características de Satanás é que ele semeia falsificadores entre os crentes. Numa igreja local, por exemplo, você encontrará trigo e joio. Pessoas que são realmente filhas de Deus, do Altíssimo, que foram salvas, remidas pelo sangue de Jesus Cristo, mas haverá ali também pessoas que estão falsificando o estereótipo de cristão. Na verdade, são filhos do maligno. Pastor, sabe quem são eles? Eu não sei quem são eles. Quem fará essa ceifa? Quem separará o trigo do joio? A Bíblia diz que são os anjos. E convém então que cresça, porque se retirarmos agora, retiraremos inclusive o trigo, danificaremos a colheita. Então, sejamos atentos, porque o trigo ele é nutritivo, ele é comestível, já o joio ele é tóxico, mas muito parecido com o trigo. Satanás, ele na sua astúcia, ele coloca pessoas, inclusive com cargos e títulos dentro das igrejas locais, para minarem, tirarem espiritualidade, levarem a carnalidade e, claro, a vontade de Satanás acontecendo dentro da própria igreja, com falsificadores. Por isso, muitas pessoas estão desacreditadas com a religião ou com igrejas, porque vêm muitos escândalos saindo delas. E é necessário realmente ter assim, um olhar um pouco mais atento, porque podem ser possivelmente frutos do maligno. De acordo com a Bíblia, o joio são os filhos do maligno, pessoas inconversas, pessoas como Judas, que maquiou-se, que pareceu um crente, pareceu crer em Jesus. No entanto, ele não era um crente. No entanto, ele não cria em Jesus Cristo e foi chamado de filho da perdição. A Bíblia também fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nada temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Satanás, ele pode incitar a perseguição contra os crentes, contra os filhos de Deus. Até mesmo aqui nós percebemos que durante o período da tribulação, Satanás ele lançará alguns de vós na prisão. Então, Satanás ele tem essa capacidade? Sim, ela é dada. Ele incita uma perseguição. Hoje, o Brasil ele vive pequenos momentos de perseguição religiosa que parece que estão se avolumando como uma espécie de bola de neve, que começa pequena e depois vai se avolumando. Devemos estar atentos, porque toda essa perseguição que tem havido e leis ou projetos de leis que estão se levantando no Congresso, buscando aprovação contra as igrejas, contra o povo de Deus, os cristãos, elas são vindas com certeza no íntimo de Satanás, do maligno. Ele usando pessoas do mal, pessoas do maligno, para fazerem a sua vontade, consciente ou inconscientemente. Satanás ele também tem o poder de trazer doenças. A Bíblia diz em Mateus 9:33, e expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Havia uma pessoa que não falava, ela era muda,
tinha uma deficiência e, na verdade, ali havia um espírito imundo de mudez, um surdo mudo. E naquele momento, quando o demônio foi expulso, ele voltou ou ele começou a falar. Satanás, ele tem essa capacidade. Todo mundo que não fala é porque está endemoniado? Logicamente que não, mas ele tem esta capacidade. A Bíblia diz, e não é novidade para nós, que eles podem possuir seres humanos. E já falamos sobre isso no primeiro vídeo, quando falamos como não ser possuído por Satanás, convertendo-se, entregando-se a Jesus Cristo, permitindo que o Espírito Santo então passe a habitar e nós nos tornemos templo do Espírito Santo de Deus. Assim não haverá compatibilidade de haver luz e trevas habitando o mesmo espaço. Isso é impossível. Então essa é a maior proteção. Mas além de seres humanos, cabe lembrar que há um registro nas Escrituras que os demônios, eles encarnaram, possuíram porcos. De acordo com Marcos, capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: "E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar." Satanás, ele pode entrar em animais, demônios, sim, em porcos, com certeza, e em demais animais, eu não tenho dúvida. Satanás, ele usa dos seus meios. Satanás, ele também, além de trazer falsificadores, de trazer doença, de trazer divisão entre a igreja, a Bíblia diz que espalha falsa doutrina. Ele cria doutrina falsa. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, "Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." Pastor, hoje existem doutrinas de demônios? Sim, existem. São criadas pelos próprios demônios, usando os seres humanos para desenvolverem, criarem doutrinas para que pessoas não creiam em Jesus Cristo, tirando a deidade de Jesus, tirando a existência do inferno. Aí não há necessidade de um Salvador. Para salvá-lo de quê? Se não há perdição. Ou então, talvez, criando uma reencarnação ou tantas outras doutrinas que fazem que o ser humano fique cego ao entender a necessidade e a urgência que há de se entregar a Jesus Cristo para a salvação, a redenção da sua alma. A Bíblia diz que Satanás, ele se opõe, ele resiste, ele luta contra os filhos de Deus. A Bíblia diz: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Essa é a luta do cristão, não contra pessoas, mas sim contra demônios. E há um reino, e esse reino é organizado, é um crime organizado de Satanás. A Bíblia diz: devemos lutar contra os principados, são todos demônios com autoridade. A Bíblia diz: principados, potestades, príncipes das trevas deste século. Não sabemos precisar exatamente como se divide o reino de Satanás pela Bíblia, se por regiões ou se por determinados pecados, mas a Bíblia deixa claro que alguns são principados. Nós poderíamos colocar de uma forma bem análoga, uma forma de ilustrar esse poderio e esse reino, como ele é distribuído, talvez como presidentes, um governo mundial com Satanás liderando, há então os principados, que são os presidentes, depois as potestades, que seriam os governadores, os príncipes das trevas, que seriam os prefeitos, ou seja, demônios que estão cuidando de cada região ou de alguns pecados. Como eu disse, a Bíblia não deixa muito claro sobre isso. Mas entendamos que há sim um reino e ele é muito bem organizado. E até mesmo Satanás,
ele tem preparado hostes espirituais da maldade. A palavra hoste significa exército. O que significa é que quando há uma urgência, uma necessidade, ou, por exemplo, há alguém que está incomodando Satanás, pregando o evangelho, talvez uma igreja está sendo implantada num bairro violento, numa cidade de difícil acesso para o evangelho, ali talvez com muito espiritismo, com muita bruxaria, Satanás ele pode ainda enviar um exército de demônios para atacar aquele homem de Deus, para atacar aquela igreja local, para atacar aquele missionário. Então, por isso devemos orar muito, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, mas contra Satanás e o seu reino. E ele pode sim, sabendo que você lhe está dando trabalho, sabendo que a sua igreja vai bem, ele pode mandar trazer um exército, uma hoste espiritual, muitos demônios para combater aquele foco de incêndio ou de fervor espiritual, trazendo um balde de água fria sobre os crentes ou sobre aquele início de avivamento. Por isso devemos orar muito e também jejuar, clamando ao Senhor, entendendo que há um mundo invisível, há um plano espiritual, uma dimensão espiritual que nós não temos acesso senão pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E essa conexão ela é importante quando nós temos o Espírito Santo, que é o nosso conector. Eu me lembro agora de uma passagem que eu gostaria de recordar com os irmãos quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 2. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, que a Bíblia ou as coisas espirituais parecem loucura para alguns. A Bíblia diz no versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Uma pessoa comum que não tem o Espírito Santo, ela não consegue compreender o mundo espiritual. Ela não tem esse discernimento, porque está em outro plano. Ela apenas está no plano físico e material. É como se nós, nesse momento, sabemos que tem ondas de rádio circulando nesse ambiente, tem Wi-Fi circulando, aqui podemos pegar vários canais de TV a cabo, estão aqui por ondas, mas se não tivermos um aparelho receptor, nós não temos condição de ouvir ou de assistir a programação da rádio ou da televisão ou da internet, porque não temos o receptor. Assim também acontece com uma pessoa sem o Espírito de Deus. Uma pessoa sem o Espírito de Deus, ela começa a ler a Bíblia e para ela parece loucura. Ela não entende, porque ela não tem o receptor. E o receptor que nós temos para discernir bem as coisas espirituais é o Espírito Santo de Deus. Talvez isso pode explicar porque você não tenha facilidade, você abre a Bíblia e não compreende nada, você ouve de Deus, mas não compreende, porque falta-lhe o receptor. E você o terá somente quando entregar sua vida a Jesus Cristo. Quando entender que você é um pecador, assim como eu, que merece a condenação pelo seu pecado, merece o inferno, mas que Jesus Cristo ele veio com o propósito de poder lhe resgatar desse futuro, dessa condenação. Através do seu sangue, ele morreu no nosso lugar. Pagou o preço e ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando você, então, invoca o nome do Senhor, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 13, que você é salvo. E essa é uma bênção que ela não pode ser retirada. Porque uma vez que você é salvo pela graça, nada mais pode lhe retirar a salvação. Seu nome é escrito no livro da vida. E Jesus Cristo, ele o faz participante do reino dos céus. Você se torna filho de Deus por adoção. Todas essas bênçãos, elas são advindas quando nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor e o invocamos porque cremos nele. Então, irmãos, amados, essa é a forma de entender Satanás e também de nos proteger contra essas suas astutas ciladas. E, pastor, o que eu faço para me proteger? Tem alguma coisa, alguma recomendação bíblica além dessas já mencionadas? Sim, a Bíblia ela diz: arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então esse é o ponto básico. Para ter o Espírito Santo, você vai ter força espiritual para poder combater Satanás. A Bíblia diz também que a nossa atitude para com Satanás, ela deve ser coerente. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios. Isso significa observe com atenção, esteja atento, não dê bobeira. Tem pessoas que parece que Satanás não existe. Tem algumas pessoas que não dão a mínima para essas questões espirituais. Mas a Bíblia diz, sede sóbrios, vigiai. A diferença, ao contrário de uma pessoa sóbria, é uma pessoa ébria, uma pessoa bêbada, uma pessoa que não tem a consciência, está num estado de falta de juízo. E essa pessoa, ela não vai perceber quando o maligno se aproximar. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor. E se você der bobeira, se você não for atento, você será tragado. A Bíblia deixa claro em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E nessa atitude correta, tem pessoas também que querem amaldiçoar Satanás e provocá-lo. Isso é perigoso. A Bíblia diz em Judas capítulo 1, versículo 9, mas o arcanjo Miguel, ou seja, um arcanjo, um ser espiritual muito mais elevado do que um ser humano como nós, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. A Bíblia diz que ele não ousou pronunciar juízo de maldição, mas ele deixou para Jesus, para o Senhor, repreendê-lo. Nós aprendemos muito com isso. Aprendemos com o arcanjo Miguel a não provocar ao mundo espiritual do mal, a amaldiçoar e deixar para que Deus possa repreender. Nós devemos ter uma postura, uma atitude correta diante do mal. A Bíblia também diz que devemos resistir a Satanás. E isso é Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para ele fugir, primeiro você deve se sujeitar à autoridade de Deus. E significa que você vai santificar a sua vida. Jesus disse, sede santos, assim como eu sou santo, ou porque eu sou santo. A Bíblia diz que devemos nos apartar do pecado, que devemos viver para Jesus, sujeitando-nos a Ele. Quando você se sujeita a Deus, anda perto de Deus, está com o coração conforme o coração de Deus, a sua vontade é fazer a vontade de Deus. Você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Você está se sujeitando ao senhorio de Jesus Cristo. Aí quando Satanás vem, você lhe resiste. Você não cede à tentação, você não cede ao pecado. E Satanás, ele vai chegar ao ponto que ele vai fugir, porque sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas Satanás, ele é astuto, ele espera o momento certo, ele espera o momento da nossa fragilidade, o momento que nós mesmos nos distanciamos de Deus e deixamos de orar, deixamos de congregar, deixamos de servir, de ler a Bíblia. E Satanás percebe aquela fragilidade, que estamos vulneráveis, que estamos doentes espiritualmente, e ele volta. Por isso devemos ser sóbrios, muito atentos. E, para encerrar, a Bíblia diz de uma armadura. Nós precisamos nos revestir de uma armadura espiritual. Essa armadura se encontra em Efésios, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos 11 em diante. A Bíblia diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura, não de metade da armadura, de 70% da armadura, mas de toda a armadura de Deus. Com qual objetivo? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás, ele tem muitas armadilhas, muitas emboscadas, ciladas, e elas são astutas, muito perspicazes, muito inteligentes,
muito sedutoras. E precisamos, por isso, estar com toda a armadura. E aqui ele começa a descrever e fala que nós não lutamos contra a carne e o espírito. Esse versículo nós já mencionamos. Então, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele repete, ele enfatiza. Então, quando Deus fala muito sobre um tema, ele repete. Percebamos a quantidade de vezes que Deus fala todo e toda nesta passagem para que compreendamos que é necessário estar realmente de forma integral, completa, com a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, precisamos dela completa, porque o dia mau virá. Com certeza, você em santidade ou não, o dia mau, o dia difícil virá. E você, depois de ter feito tudo que podia, permanecer firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Para combater Satanás é com a verdade. Assim como Jesus fez lá no deserto, em Mateus capítulo 4, vestida a couraça da justiça, a justiça que vem de Jesus sobre as nossas vidas, e calçados os pés na preparação do evangelho de paz, para levarmos o evangelho de paz, que traz paz para o homem e traz reconciliação entre o homem e o Deus Santo, tomando sobretudo o escudo da fé. Esse escudo chama-se fé, e é com ele que a Bíblia diz que podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essas setas, esses dardos são tantos pensamentos que vêm sobre nós, pensamentos terríveis, pensamentos de apostasia, pensamentos de carnalidade que vêm, são setas, são doutrinas de demônios, muitas coisas vêm através do escudo da fé, e talvez do medo, da raiva. Eu não sei quais setas podem ser, mas são muitas. E elas vêm e com o escudo da fé nós podemos apagar esses dardos inflamados. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa que corta dos dois lados, dos dois gumes. A palavra de Deus, ela deve ser bem manejada. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. É o que a Bíblia nos recomenda, que ela nos instrui. Então, hoje você usa a sua Bíblia e você a usa como uma espada, você sabe manuseá-la ou você não sabe nem desembainhá-la, porque você precisará dela para lutar contra Satanás. Precisará de fé. A sua salvação, você tem que ter certeza da sua salvação. Ela deve estar aqui, você deve saber esse capacete da salvação para te orientar e para te guiar. A Bíblia ainda diz, orando em todo o tempo, a palavra todo outra vez, muita oração, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Meus amados, aqui nós aprendemos grandemente que não podemos menosprezar ou desdenhar o poder de Satanás, as investidas de Satanás contra nós. Isso porque, se nós o fizermos, nós estaremos despreparados, nós não estaremos armados. Uma pessoa, para colocar uma armadura, é porque ela está prestes a guerrear, a lutar. Um soldado não se veste com a sua farda se não for para trabalho, se não for para trabalhar, para guerrear. Assim, se nós não nos preocupamos, nós não estaremos armados, nós não estaremos preparados, nós não estaremos perseverando, não estaremos em oração, não saberemos usar a Bíblia como nossa espada, não teremos fé, ou talvez um escudo bem pequenininho, porque a nossa fé é pequena, então os dardos vêm. Ou seja, estamos totalmente vulneráveis contra Satanás e depois não entendemos porque caímos tantas vezes, porque sofremos tantas perdas, porque estamos mal preparados. E a Bíblia diz que devemos estar revestidos de toda a armadura. Essa palavra é muito importante porque Satanás, ele se manifesta, Satanás, ele é real. Ele tem o seu exército, tem as suas hostes, ele tem o seu reino, ele tem poderes sobrenaturais. E nós, para vencê-lo, precisamos estar bem juntos de Jesus Cristo, observando
nos sujeitando a Ele, conforme a orientação dada, inclusive em Efésios, onde entendemos que devemos estar preparados, aguardando o dia mau, para quando ele chegar, combater de frente e, depois de tudo, ficar firmes. Possuídos, nós não seremos mais, porque temos o Espírito Santo de Deus. Mas a opressão é o que vem para nos oprimir, vem de fora. Satanás tem esse poder. E aí nós precisamos resistir. Ele não possuirá ou terá propriedade sobre o nosso corpo, mas ele pode nos oprimir. E essa opressão ela é terrível e precisamos combatê-la com toda oração e súplica. Precisamos da palavra de Deus, precisamos orar pelos santos, uns pelos outros. Isso é importante porque Deus ele nos ajuda, nos abençoa. E Satanás ele vai continuar investindo, usando pessoas para poder tentar nos derrubar. Pessoas possivelmente endemoniadas. E aqui, para encerrar, apenas para falar sobre endemoniados, pessoas que são possessas, existem 3 pontos, 3 fatores ou características de uma pessoa endemoniada. Uma pessoa endemoniada ela tem uma alteração de personalidade, ou seja, a personalidade dela torna-se submissa à personalidade do espírito. Então pode haver alteração de voz ou não, mas é diferente de um surto psiquiátrico esquizofrênico, onde a pessoa fala palavras sem sentido ou desconexas. Um demônio, de acordo com a Bíblia, ele usa racionalidade e também relacionamento. Ou seja, ele fala palavras com lógica, ele tem uma exatidão nas palavras. E pode haver alteração de voz? Sim. Há uma força também descomunal, que ela está ali para prejudicar, para machucar pessoas ou para machucar a si próprio, como é o caso, basta nós lembrarmos dos endemoniados de Gadara. A força descomunal que tinham, arrebentavam correntes, eles machucavam quem passavam por lá e também se mutilavam, se machucavam. E além disso, há uma clarividência. Eles sabem coisas que uma pessoa comum não sabe, ou que aquela pessoa endemoniada não saberia se não estivesse endemoniada. A Bíblia fala sobre Paulo, que estava pregando o evangelho em determinada cidade e ali havia uma moça que tinha um espírito que lhe dava assim adivinhos e ele ficou incomodado com isso. Aquela moça ela é explorada por homens que a usavam para ganhar dinheiro com os seus adivinhos, com as suas clarividências. E Paulo ele ficou incomodado e expulsou o demônio daquela jovem. Teve um problema sério porque tirou o ganha-pão daqueles homens, mas ele fez o correto. Então nós temos esses 3 pontos, essas 3 características de uma pessoa endemoniada. No entanto, existem pessoas que manifestam-se e fica bem perceptível, mas há pessoas que não há alteração de voz, há pessoas que não ficam fora de si e a Bíblia deixa claro a questão de Judas. Judas, a Bíblia diz que Satanás, o próprio Satanás, entrou em Judas para trair a Jesus Cristo. Então ele estava ali endemoniado, mas ele não estava em um ataque de loucura, se machucando outras pessoas, ele não teve uma alteração de voz. A única coisa que sabemos é que Satanás entrou naquele corpo para fazer uma maldade. Então, há demônios que se manifestam em corpos e outros que ficam um tanto mais ocultos. E há necessidade de ter muita sabedoria e saber. Então, é preciso saber discernir os espíritos. Satanás, ele faz uso, ele se transfigura em anjo de luz. Ou seja, ele pode até aparecer alguém, essa pessoa achar que foi iluminada, que foi um anjo de Deus, um anjo de luz, quando na verdade é o próprio demônio. E se você conhece bem a palavra da verdade, se nós conhecemos e temos a espada do Espírito, se temos ali o escudo da fé, nós seremos protegidos contra os dardos inflamados do diabo. Muitas pessoas iniciaram seitas. Eu não tomarei tempo para citá-las, mas eu poderia dizer várias seitas que elas começaram
porque as pessoas receberam uma luz, porque as pessoas receberam uma visão. E um anjo de Deus, o próprio Deus, de acordo com eles, começou a falar-lhes, trazendo-lhes novas revelações. E, com certeza, implementando doutrinas de demônios, as pessoas achando que eram de Deus, se achando especiais, quando na verdade estavam sendo usadas por Satanás para começarem seitas, doutrinas de demônios, que não creem na deidade de Jesus Cristo, que desprezam o Senhor Jesus Cristo. Então sejamos atentos. Por isso temos a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais próximo estiver da Bíblia, mais próximo você estará do próprio Deus, longe de Satanás. Conhecendo bem o verdadeiro, fica fácil de detectar aquilo que é falso, aquilo que vem de Satanás. Então, sejamos sóbrios, sejamos atentos, vigiemos, porque o nosso adversário, ele é muito astuto, mas com a graça do Senhor, sujeitando-nos a ele, nós o resistiremos e ele logo fugirá de nós. Vamos orar. Pai bendito, obrigado por todas as instruções que o Senhor nos dá em sua palavra. Ela é muito rica e pedimos perdão porque nós não fazemos o uso tão adequado da Bíblia como deveríamos fazer. Eu peço que possamos estar com toda a armadura de Deus. Ó Senhor, nos ajude, eu peço. E se há entre nós alguém que ainda não tem o Espírito de Deus, que ainda não compreende bem as coisas do Espírito de Deus, que neste momento, que agora, de onde está, possa se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho, invocando o nome do Senhor para a sua salvação. Ó Pai, por favor, abençoe e ajude os cristãos a serem sábios, a não darem ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Ajuda-nos, ó Pai, a ficarmos apenas com a verdade, tão somente com ela. Em nome de Jesus. Amém.